aqui para o treinamento com Ana, tá? Vai ser referente aos erros do sistema, mas aí eu vou, antes de Ana começar a dar o treinamento, eu vou passar uma informação para vocês, algumas informações. De início aqui o nosso Instagram, tá? Da Gueiros. Quem puder seguir a gente para ficar por dentro das informações da agenda, de treinamento, tanto das quintas-feiras, tá? Com a hora com o suporte, como hoje foi referente a erro ao acessar o sistema. E a gente tem próxima quinta e dia 28 também. E nos sábados também, que o próximo vai ser referente ao E-Social fase 1, 2 e 3. Tá? Então, fiquem à vontade para seguir a gente aqui no Instagram e ficar por dentro das informações. Tá? Eu vou passar para vocês também uma informação referente à Central de Soluções. Só um momento, tá? Eu acho que... Deixa eu compartilhar aqui, que não estava compartilhando a tela. Deixa eu só bem rapidinho. Referente aqui ao Instagram, tá? Que eu tinha acabado de falar. Pode seguir aqui a gente para ficar por dentro das informações. Uma hora com o suporte, sempre nas quintas-feiras. E os treinamentos dos sábados, tá? Que o próximo vai ser dia 16, social fase 1, 2 e 3. E voltando aqui na Central de Soluções, que seria o autoatendimento, tá? Dos clientes, que aqui na Central de Soluções vocês podem tirar todas as dúvidas que vocês tiverem, até mesmo treinamentos, tá? A gente está com uma atualização do portal do cliente, que é para o Onvel, e a gente está com treinamentos todas as sextas-feiras, da matriz, na verdade. Então, quem tiver interesse até mesmo de tirar dúvidas e de erros também que acontecem no sistema, pode vir aqui na Central de Soluções, que tem todas as informações para vocês, tá? E eu quero mostrar aqui para vocês também, que na verdade é o nosso site da Gueiros, tá? Deixa eu colocar aqui no início para mostrar para vocês. E também quero informar que próximo treinamento, tanto das quintas-feiras quanto dos sábados, eu vou pedir que vocês acessem o nosso site. Eu vou colocar o link aqui no chat para vocês terem acesso. E a gente vem aqui em suporte, tá? A gente vem aqui em agenda de treinamentos. Deixa eu só carregar. E vai aparecer aqui um calendário, tá? A gente vai na data que vai estar disponibilizando o treinamento. Eu vou colocar aqui a informação do sábado para ficar como seria o próximo. Eu clico, né, na agenda, né, que vai estar aqui disponível, e vou colocar junto-se ao treinamento, que vai receber um link de confirmação, tá? E a gente vai ter aqui a vaga de vocês confirmadas. Então, quem tiver interesse, não deixa para depois, clica aqui no nosso junte-se ao treinamento, no site da Gueiros, e fica por dentro do treinamento que vai acontecer agora no sábado, envio do E-Social, referente ao evento do 1, 2 e 3, tá? Então, eu vou aqui agora passar o treinamento para a Ana, tá? Ela vai dar início aqui, os erros referentes ao sistema, e qualquer dúvida que vocês tiverem, perguntas, pode colocar aqui no chat, que ela vai estar disponível para tirar com vocês, tá? Boa apresentação, e eu vou passar para a Ana aqui para continuar o treinamento. Olá, boa tarde, meu nome é Ana. Hoje a gente vai falar sobre acesso ao sistema. Vocês conseguem me ouvir? Vou começar a compartilhar minha tela agora. Vamos dar início hoje a alguns erros de acesso e vamos iniciar com um erro mais frequente, um erro que acontece diversas vezes no domínio do sistema local, que seria o erro 100. O erro 100, ele ocorre por diversos fatores. Acredito que todas as pessoas aqui já tiveram contato com esse erro, é um erro bem comum. O erro 100, ele ocorre com a seguinte mensagem: o servidor do banco de dados não foi encontrado ou não está iniciado. Quando esse erro acontece, é necessário que a gente identifique os cenários para que a gente consiga realizar a correção. O primeiro cenário seria o cenário em que a gente encontra uma estação que ela não consegue acesso ao sistema, entretanto, os servidores acessam o sistema normalmente.
que a gente pode realizar essa correção? Primeiramente, a gente vai iniciar o módulo com administrador. Só um momentinho. A gente vai estar acessando o módulo para dentro do módulo e identificar qual foi o tipo de erro que aconteceu. Existem dois tipos de erro, que seria o erro em que a estação ela não encontra o servidor dentro da rede, ou quando a estação não está conectada, não está programada para conectar ao servidor. Como a gente pode identificar isso? Ao abrir o módulo, ao lado da guia Conectar em, haverá 3 pontinhos. A gente clica nos 3 pontinhos das reticências, clica em configurar. Eu vou só mexer aqui. O sistema ele vai estar como remoto, tá? E no nome contábil, ao lado vai estar o nome localizar. Quando clicarmos para localizar o servidor, nesse caso ele não apareceu. Ou seja, nesse caso, o servidor ele não está conectando à estação. Como a gente pode corrigir isso? A gente vai realizar essa correção da seguinte forma. A gente vai acessar o servidor e dentro do servidor a gente vai identificar o IP do servidor. Como a gente pode identificar esse IP? Na guia Windows, a gente vai digitar o nome prompt de comando ou CMD, que é um atalho mais simples. Nesse CMD, utilizaremos o comando ipconfig. Quando a gente digitar esse comando, vão aparecer alguns endereços de IP. O utilizado, nesse caso, é o endereço IPv4. A gente vai estar copiando ou digitando esse IP. IPv4.1.2. Qual a necessidade da gente fazer essa conexão? A gente realizando essa conexão de forma manual, a gente vai fazer com que a estação ela encontre o servidor dentro da rede. E isso acontece por alguns motivos. Alguns deles seriam o firewall, o antivírus ou a conexão com a rede de internet. São 3 fatores extremamente importantes, são 3 fatores que podem levar a acontecer o erro 100. O primeiro fator, que seria o firewall, seria o sistema de proteção do próprio Windows. Esse sistema de proteção, ele identificaria o nosso sistema como uma ameaça. A gente procuraria aqui, é uma prevenção, é uma precaução que a gente tem que tomar. Ao acionar aqui o firewall do Windows, a gente vai identificar se ele vai estar ativo. Ele não pode estar ativo. Caso ele esteja ativo e ao você desligar o firewall, você consiga conectar com a sua estação ao servidor, você deve entrar em contato com o nosso suporte para que a gente realize algumas configurações que seriam acréscimo de exceções. Esse acréscimo de exceção seria, a gente acrescenta no seu firewall que o nosso sistema não é uma ameaça. Isso deve acontecer porque se o firewall ficar desligado, ele vai ficar aberto, o seu computador vai ficar aberto a programas mal intencionados, como aqui mesmo diz. Nesse caso, ele tem que estar ou desconectado ou com acréscimo de exceção. Caso o erro venha acontecer, você realiza o teste e realmente quando desligado venha a conectar, entre em contato com o sistema, com o suporte para que a gente consiga acrescentar essa exceção. Um outro quesito seria o quesito do antivírus. O antivírus local, principalmente, ele identifica, às vezes, o sistema como uma ameaça. E para que a gente consiga realizar essa correção, a gente poderia acrescentar uma exceção. Entretanto, alguns antivírus não possuem essa ferramenta. Então, é necessário que você avalie a particularidade do antivírus que você está utilizando. Um exemplo que eu busquei aqui internamente seria de um antivírus que é bastante utilizado, que é o antivírus do Avast. Dentro do Avast, em configurações,
a gente consegue vir acrescentar o sistema como uma exceção. Então, o antivírus não vai vir a identificar o sistema como uma ameaça ao computador e ele vai vir voltar a funcionar perfeitamente. Dentro do erro 100, existem essas três precauções que são precauções e são, ao mesmo tempo, itens que vai nos ajudar a corrigir. Nesse caso, a gente estava corrigindo um erro que seria o erro em que a estação ela não encontra o servidor. Ao localizar, a gente não estava encontrando o servidor, então a gente vai vir no CMD, no prompt de comando, anotar o endereço de IP. Ao anotar o endereço de IP, a gente pode acessar ferramentas administrativas. E em ferramentas administrativas, a gente vai acessar a guia fonte de dados. Na guia fonte de dados do sistema, eu vou só iniciar aqui o nosso gerenciador de servidor. Esse gerenciador ele fica presente no servidor. Só um momentinho. Deixa eu só confirmar aqui se essa máquina possui esse gerenciador. Só um momento. Só um momentinho. A máquina que a gente iniciou aqui, ela não possui o gerenciador, que seria o servidor. Aqui seria uma estação. Então a gente vai compartilhar a tela de um servidor. Eu vou estar compartilhando aqui a tela para demonstrar o gerenciador de servidor.
Um dos erros que podem acontecer também, eu vou estar demonstrando aqui como seria a cópia do IP do servidor para a conexão manual da estação. Um dos erros que poderiam vir a acontecer também, quando eu iniciei aqui o servidor ele estava desligado, seria em que no momento da conexão, no momento da configuração do banco de dados, esse gerenciador ele seria iniciado de forma desativada. Quando a gente inicia o servidor de forma desativada, a gente faz com que quando o computador desligue ou então reinicie, o banco de dados não venha a religar novamente. E é por isso que é necessário que a conexão esteja iniciada como automática. Vou selecionar o banco de dados aqui. Voltando a cópia do IP do servidor para a conexão manual. E esse endereço de IP é a forma com que as estações elas vão conseguir vir a conectar no servidor, no banco de dados do servidor principal. E as exceções que a gente comentou inicialmente, que seriam as exceções de firewall, de antivírus, são necessárias para evitar que venha a acontecer do servidor ficar protegido. E uma das precauções que a gente também deve tomar seria a rede de internet. Todas as máquinas que possuem o mesmo banco de dados, elas devem estar conectadas à mesma rede de internet. Caso ela não esteja conectada à mesma rede de internet, não haverá possibilidade da estação vir buscar esse IP na rede. É por isso que a gente tem que estar tendo esse cuidado, principalmente se forem de provedores diferentes. Caso seja de provedor diferente, dificilmente o endereço de IP vai estar o mesmo na estação e por isso não vai vir a encontrar o servidor para a conexão no sistema local. Ao copiar esse endereço de IP, a gente vai ir em ferramentas administrativas. Lembrando que o servidor ele só vai vir aparecer aqui caso esteja iniciado. Em ferramentas administrativas e em fonte de dados, a gente vai abrir e executar como administrador, que é uma forma que a gente tem de ter acesso a realmente todas as execuções internas do sistema. Nesse caso, eu acredito que o firewall da máquina da nossa colaboradora esteja ativo, mas a gente consegue encontrar esse ODBC de outra forma. Nesse caso, é realmente uma exceção, a gente pode encontrar ele em ferramentas administrativas, acredito que seja um atalho mais fácil. Aqui seria realmente um paliativo, caso venha dar algum erro, o endereço do Windows, pasta sys ou 64. A gente vem executar o OBDK 32 como administrador. Para que no contábil, na guia contábil, a gente consiga realizar essa configuração. Quando a gente abre essa guia do contábil e clica em configurar, a primeira impressão seria o nome da fonte de dados. Qual vai ser o nome da fonte de dados? Na guia login, a gente vai ter a autenticação do banco de dados, onde o arquivo está. Na guia de rede, a gente tem que avaliar se existe algum código informando algum IP. Caso esse código exista, a gente tem que apagar, porque ele pode estar impedindo da gente conectar. O nome do banco de dados tem que estar o mesmo nome do nome do servidor. É necessário. E é necessário que a gente acrescente esse IP no host.
Para a gente conseguir acrescentar esse IP no host, nesse caso, ó, a gente não está conseguindo visualizar o host aqui. A gente pode acrescentar ele de forma manual no sistema. A gente pode abrir o sistema, executar como administrador, sempre executando como administrador para que a gente consiga ter a permissão de mexer nesse sistema de forma interna. E dentro do nosso sistema, a gente consegue vincular o sistema àquele host. O host seria o endereço de IP do servidor. A gente vai vir clicando em reticências, configurar, e na guia host, a gente vai inserir o endereço de IP do servidor. Após essa cópia, a gente clicaria em OK, fechar e em OK. Dessa forma, a gente estaria conseguindo conectar o servidor quando a estação não encontra o servidor de forma interna. Qual seria o outro erro usual? Nesse caso, o outro erro seria quando a gente clicaria em 3 pontinhos, em configurar, em localizar, e ao localizar, a gente conseguiria encontrar o servidor, mas nesse caso ele não estaria selecionado. Caso isso venha acontecer, ao abrir, a gente clica no servidor, clica em OK, OK novamente, e a gente conseguiria conectar no módulo. Esse seria o cenário em que a gente identificaria a estação sem acesso. Existe o cenário também em que a gente deve encontrar o servidor sem acesso. Nesse caso, o servidor não entra em nenhuma das outras estações também. Nesse caso, deve ser avaliado no gerenciador de banco de dados. Eu vou fechar aqui, só para abrir aqui novamente. É necessário que a gente execute, no caso do servidor, não está conseguindo acessar, a gente executa o gerenciador como administrador. E ao abrir como administrador, provavelmente ele vai estar parado. A gente não vai estar conseguindo acessar pelo servidor, então o banco vai estar parado. Nesse caso, a gente consegue iniciar o banco de forma manual na tecla iniciar. Como eu tinha mencionado anteriormente, ele tem que estar iniciado de forma automática. Caso ele esteja iniciado de forma desativada, todas as vezes que o computador desligar e religar, o banco não vai conseguir reiniciar sozinho. Ele tem que estar iniciado de forma automática. Também é importante mencionar que na guia de memória cache, o percentual mínimo para que esteja digitado aqui seja 70%. Porque um dos fatores que podem ocorrer seria onde o seu disco se encontra cheio, então o gerenciador ele não encontra espaço para iniciar esse banco. Como o gerenciador, o próprio sistema é uma ferramenta, uma ferramenta como qualquer outra, ela vai exigir do seu sistema que ele tenha memória interna, que ele tenha um processador adequado. Seria uma situação também onde a gente pode avaliar. Eu vou abrir aqui uma solução que existem os pré-requisitos necessários para que a gente consiga ter um funcionamento com excelência do sistema dentro da máquina. Vocês não conseguem me ouvir? Alô? Vocês conseguem me ouvir agora? Tá tudo ok, Ana, pode falar. Pronto. Nesse caso, é necessário que a gente avalie os pré-requisitos necessários para o funcionamento do servidor ou estação do sistema. A gente precisa avaliar a quantidade de memória que nosso banco vai ocupar,
Ou então é interessante mesmo fazer isso como uma forma de perdão, seria realmente interessante que, por exemplo, você tem 4 gigas de banco de dados, então é muito mais interessante que eu parta logo para adquirir uma memória de 16 gigas de RAM, porque é necessário que a gente tenha uma visão de expansão desse banco de dados, que conforme ele vá ter mais informações, ele vai aumentar o tamanho. Então é necessário que a gente possua espaço suficiente para o banco de dados ele funcionar perfeitamente dentro da máquina. Esses seriam alguns cenários que podem vir a ocorrer do erro 100, caso, mesmo que vocês efetuem esses testes de correção e não consigam os resultados necessários, é necessário que vocês entrem em contato com o nosso suporte, porque pode ser um problema interno com o seu banco de dados também. Nesse caso, uma outra situação que você poderia encontrar seria que a tentativa de iniciar não desse certo. Nesse caso, apareceria a mensagem: não foi possível iniciar o banco de dados. Nessa situação, você pode tentar reiniciar a máquina, e ao reiniciar a máquina, ao religar a máquina, você vai avaliar se o banco de dados iniciou automaticamente. Caso ele não venha a iniciar automaticamente, você deve avaliar a saúde do banco de dados. Para avaliar a saúde do banco de dados, a gente pode clicar acessar a ferramenta validador de banco de dados. Nesse validador, o banco vai estar parado, né? Você vai procurar o arquivo do seu banco de dados e efetuar a validação do banco de dados. Caso ele esteja funcionando realmente de forma funcional, o validador ele vai concluir a validação. Caso essa validação venha a ter algum erro, existe a possibilidade do seu banco de dados estar corrompido. Então, é necessário realmente que esse teste seja efetuado. E caso venha a haver algum problema, entrar em contato com o suporte para a avaliação técnica. Esse seria realmente a impressão do erro 100, seria os principais fatores, os principais sinais que podem vir a ocorrer do erro 100. Um outro fator seria também onde algumas estações conseguem acessar, o servidor consegue acessar, mas uma estação em específico não consegue. Quando esse sinal ele vem a ocorrer, a probabilidade de ser a questão do firewall ou do antivírus é enorme. Então, é necessário sempre que a gente avalie realmente se existe algum antivírus realizando esse bloqueio. O erro 100, ele teria realmente essas correções, essas precauções. Outro erro que a gente pode avaliar também é o seguinte erro. A instalação prévia do domínio contábil é requerida pela atualização, versão instalada em seu sistema. Esse erro ocorre porque o banco de dados ele foi atualizado em alguma outra máquina. A máquina de outras pessoas estão atualizadas, máquinas que possuem acesso a esse banco de dados, e a sua não foi atualizada. Quando esse erro venha a ocorrer, é necessário que você venha atualizar a sua máquina para a versão disposta no erro. Para que fique bem completo aqui, acredito que todas as pessoas têm acesso a essa pasta, mas para que fique mais claro, eu vou abrir aqui a guia de atualização para demonstrar como vocês podem baixar a versão onde esse erro vai vir a demonstrar o erro. Você pode acessar a guia Onvio, até mesmo no Google, você consegue acessar direto no Onvio, mas consegue acessar pelo Google, que seria no Onvio, ou melhor, domínio, baixar, show cliente. Essa é uma guia que você consegue acessar clicando nos 3 pontinhos
no seu óbvio, clicando em suporte, vai aparecer a guia de downloads. Ao clicar em downloads, vão ter algumas pastas que você vai conseguir visualizar e vai existir a pasta atualização. Na pasta atualização, você vai clicar em contábil, você vai estar atualizando seu sistema contábil. Você vai selecionar a versão que vai ser descrita pelo erro, ele vai dar uma versão em específico, às vezes uma versão crua e às vezes uma versão com ajuste. A versão inteira você vai conseguir selecionar aqui e realizar o download dela direto. E na pasta atualizações, você vai conseguir realizar o download dos ajustes. Após você realizar a atualização da sua máquina, você vai conseguir vir a ter acesso ao domínio, vai conseguir abrir o banco de dados. Esse seria um segundo erro extremamente comum na máquina de pessoas que usam o domínio local. Existe também uma outra possibilidade, que seria a possibilidade do erro no plugin de domínio web. Como o domínio web ele é um sistema em nuvem realmente, a possibilidade de erros ela é bem baixa. Mas existem dois cenários que ocorrem para que aconteça esse erro. Um dos cenários seria um erro no plugin. Eu vou abrir aqui o domínio web para exemplificar para vocês. O domínio web ele utiliza do plugin para se conectar ao sistema. Ou seja, você vai baixar um plugin. O primeiro acesso que você vai fazer com o domínio web, você vai ter um plugin instalado em sua máquina. E às vezes esse plugin ele pode vir a sofrer com alguns problemas. Existem algumas formas de identificar se é o erro realmente com o plugin ou se é um erro com o servidor do domínio web. O erro de servidor, a gente consegue identificar essas quedas de oscilações no Internet Monitor. Dentro do Internet Monitor, ao clicar, você vai conseguir visualizar o status de conexão, a latência e a perda de pacote de dados. O que seria esse status de conexão? Se você estiver conectado à internet, se o seu domínio web estiver funcionando perfeitamente, ele vai estar com o nome conectado. A latência seria o tempo de resposta entre o domínio web e a sua internet. E a perda de pacote seria caso viesse a acontecer algum erro com o seu banco de dados dentro do domínio web. Nessa perda de pacote, você conseguiria identificar quantos por cento você perdeu de pacote do seu banco de dados. Caso você esteja conectado e esteja com a latência alta, então significa que você está com acesso ao servidor, o servidor ele está estável. É necessário que você realmente realize a reinstalação do plugin do domínio web, que seria uma forma de correção. Lembrando que o domínio web, mesmo que ele seja um sistema em nuvem, ele utiliza do plugin para conexão. Então, firewall e antivírus também pode vir a identificar o domínio web como uma ameaça. Não só o funcionamento do sistema em si, mas às vezes a execução de, por exemplo, certificados digitais dentro do domínio web. Então, é necessário que esteja acrescentado como exceção dentro do antivírus e que ou o firewall esteja desligado ou acrescentado uma exceção ao firewall também. Caso você identifique que realmente o servidor ele tá estável, você deve realizar a reinstalação do plugin do domínio web. E de que forma isso pode ser feito? Você pode acessar o painel de controle, desinstalar um programa, e quando você clicar em desinstalar o programa, você vai conseguir visualizar o plugin do domínio web e o Go Global Client. Você vai conseguir desinstalar o domínio web e o Go Global Client, e você vai conseguir realizar essa reinstalação,
relogando no domínio web. Ele vai levar você para a página inicial, que seria esta. Seria o primeiro acesso, realmente, onde você instalaria o plugin do domínio web. Caso você venha ter algum erro reinstalando esse plugin, caso venha acontecer esse erro, você consegue avaliar, retificar esses erros também dentro do seu Windows. Você acessa ferramentas administrativas e em serviços você vai avaliar se o instalador do Windows está funcionando perfeitamente, se ele está iniciado. Instalador de módulos do Windows. Você vai verificar que vai estar escrito na descrição que proporciona instalação, modificação e remoção de atualizações. Nesse caso, ele vai estar iniciado. Caso ele não esteja iniciado, você venha iniciar ele, para que você consiga instalar o plugin do domínio web. Um outro quesito seria a não presença de um programa chamado, vou digitar para maior compreensão, que seria o .NET Framework, que seria uma ferramenta que o Windows utiliza para a execução de algumas instalações. Pode vir a ocorrer do seu sistema, o seu computador não está com o .NET Framework instalado ou atualizado, então é necessário que, se você identificar que nunca ocorreu essa atualização ou instalação, você deve entrar em contato com o seu TI para que ele venha avaliar essa instalação e dessa forma você consiga prosseguir com a instalação do domínio web. Uma outra questão que pode vir a ocorrer com o domínio web seria um erro de acesso, mas um erro de acesso dentro do próprio domínio web veria aparecer a seguinte mensagem. Eu vou abrir aqui para demonstrar para vocês. A mensagem é contab.exe parou de funcionar. Quando pode vir a ocorrer essa mensagem? No cálculo de alguma folha, pode vir a ocorrer na emissão de algum recibo. Esse erro ele ocorre de forma interna por uma convergência de drives da impressora do próprio domínio web. Então, a forma que você tem de correção, quando esse erro vier a ocorrer, ele vai fechar todo o domínio web. Você vai realmente fechar o resto da lista de programas, reabrir, acessar impressoras e na impressora domínio PDF, clicar na tecla Set Default. Ao realizar essa configuração, você vai estar realocando os drives da impressora dentro do domínio web e ele vai voltar a abrir e conseguir realizar o cálculo, a emissão do recibo necessário. É um erro que ele ocorre dentro do próprio domínio web, mas acaba sendo realmente um erro de acesso. Lembrando que alguns erros podem vir a ocorrer ao você entrar no Folha, entrar em qualquer outro módulo, erros que às vezes não possuem códigos, às vezes são um erro de instalação do próprio sistema dentro do computador. Então, você pode vir a reinstalar o computador também como teste, para que, caso não venha a funcionar, você entre em contato com o nosso suporte. A desinstalação e reinstalação do sistema local, ela pode vir a ocorrer da mesma forma da desinstalação do plugin do domínio web, acessando o painel de controle, desinstalar um programa, e você vai identificar o domínio contábil, e você pode realizar a desinstalação e a reinstalação do domínio contábil. Caso venha a haver dúvidas sobre esse erro que possa vir a aparecer, você pode estar entrando em contato com o nosso suporte para que a gente consiga avaliar de forma mais técnica o erro demonstrado. Acredito que esses seriam os principais erros de acesso ao sistema. A gente teve alguns problemas técnicos, então, caso tenha alguma dúvida, alguma confusão sobre qualquer tópico, vocês podem estar falando no nosso chat, que a gente vai estar respondendo agora.
Bom, pessoal, a Ana concluiu aqui o treinamento dos erros, né, do sistema. Então, quem tiver alguma dúvida, pode colocar aqui no chat. E se caso não colocar agora e depois surgir a dúvida depois, pode entrar em contato com o nosso suporte, até mesmo com o nosso comercial que a gente direciona para lá para o suporte. Lembrando para vocês, nosso treinamento de sábado, tá? Eu vou compartilhar aqui mais uma vez a minha tela para passar algumas informações novamente para vocês, tá? Eu vou colocar aqui no Instagram, que é o nosso treinamento do E-Social fase 1, 2 e 3. Então, quem ainda não se inscreveu, quem ainda não confirmou, não fica de fora, tá? Eu vou colocar aqui mais uma vez no nosso site da Geiros, que seria aqui na parte de suporte, para ficar bem mais fácil o cadastro de participação de vocês, tá? Entra aqui na parte de suporte, agenda de treinamento, a gente vem aqui na data, tá? Deixa eu só abrir aqui, clica aqui nesse link e vai abrir uma parte para vocês se cadastrar, junte-se ao treinamento, tá? Então não fica de fora, clica aqui, vem aqui no nosso site da Gueiros e vamos participar do treinamento. Então eu vou deixar aqui, a Ana já concluiu, então quem tiver alguma dúvida, quem ficou aqui, Adriele Conceição, fiquem à vontade, tá? De passar, tirar a dúvida de vocês aqui no chat. E qualquer coisa, estamos à disposição. Obrigada.